Olá, tudo bem? Eu vim aqui te dar uma satisfação do meu sumiço de 5 anos aqui do canal, que não foi o primeiro, inclusive. Para ser completamente sincera, esse vídeo aqui é o motivo de eu não ter gravado nenhum outro vídeo até agora. Como é que eu ia poder gravar outro vídeo? Minha consciência não estava deixando. Eu ficava pensando, como é que eu posso simplesmente fingir que nada aconteceu? Voltar assim, oi, tudo bem? Voltei. Aí enquanto eu não gravava esse daqui, nenhum outro também era gravado. Mas o que mudou? Por que eu finalmente resolvi gravar esse vídeo? Vamos começar do começo. Eu criei esse canal aqui em 2007. Na época eu tinha 17 anos. Eu acho que eu só queria compartilhar as coisas que eu fazia. Tipo, tocar piano, cantar, desenhar, essas coisas. Inclusive o nome antigo do canal era Drawer of Dreams. Eu não sabia inglês direito. Eu achei que drawer era tipo desenhista, mas na verdade é gaveta. A maioria dos vídeos era só piano e voz mesmo, covers de músicas, tipo, sei lá, Nickelback, sabe? Não era muito vídeo que tinha, não, na verdade. Devia ter uns 6, 7 vídeos, não sei. Acontece que meu eu de 14 anos atrás tinha uma autoestima que praticamente se arrastava no chão. Eu sempre quis a atenção alheia, seja tocar para uma plateia cantando ou mostrar meus desenhos, eu vivia correndo atrás de atenção. Eu gosto de compartilhar as coisas que eu faço e eu não queria me sentir sozinha, eu sempre me senti muito sozinha. Parecia que ninguém tinha os mesmos interesses que eu, sabe? Quando o YouTube lançou, eu levei 2 anos, né, para criar o canal, acho que o YouTube lançou em 2005, mas em 2007 eu fui lá e criei, eu encontrei no YouTube uma ferramenta para compartilhar esses gostos que eu tenho com outras pessoas e encontrar alguém que fosse parecido comigo ou que tivesse os mesmos gostos, sabe? Lá estava eu, toda ansiosa para saber se alguém tinha gostado das minhas coisas, dos meus vídeos. E eu voltava toda hora, ficava dando atualizar na página para ver se tinha novos comentários, novas visualizações. Nunca tinha comentário nenhum, né? E acho que as 60 visualizações que os vídeos tinham eram todas minhas mesmo, que eu ficava lá atualizando pra ver se tinha novas visualizações. Até que um dia um comentário novo apareceu. Eu me lembro como se fosse hoje. O comentário dizia bem assim: eu também sei tocar piano e cantar, mas nem por isso eu fico por aí me exibindo para todo mundo ver. Isso me quebrou completamente por dentro. Eu sei, parece que é uma reação muito visceral, absurda e desnecessária, completamente desnecessária para um comentário de um hater qualquer, aleatório, sabe? Mas você precisa ter em mente que eu era uma pessoa de 17 anos, com uma autoestima porcaria. Eu fiquei me sentindo um lixo. Fiquei, nossa, essa pessoa tem razão. Como eu sou exibicionista, superficial. Nossa, que pessoa horrível que eu sou. E com uma vergonha absurda do crime que eu tinha cometido ao fazer o upload daqueles vídeos, eu saí apagando tudo. E nem tinha esses vídeos mais salvos no meu computador, eu perdi tudo mesmo. Essa foi a primeira leva de vídeos perdidos aqui do canal. Depois, entre 2011 e 2012, eu me animei a voltar a postar algumas coisinhas lá. Eu me amarrei em dublagens porque eu comprei um computador novo que tinha um programa melhor de áudio. Nossa, eu me empolguei. Eu fiz a dublagem do primeiro episódio de One Piece, chamei os amigos para participarem, fiz umas adaptações medonhas, ficaram horrorosas as adaptações de músicas para português que eu fiz, tudo ao pé da letra, fora do ritmo completamente, nossa senhora. Essa segunda leva de vídeos eu não lembro muito bem o porquê que eu apaguei. Eu acho que foi a minha persona perfeccionista que depois de um tempo olhou para aquilo e falou: meu Deus do céu, o que é isso? Eu não podia deixar aquilo lá online. As pessoas iam ver que eu cometo erros. Não! A terceira leva de vídeos foi um pouco melhor. Nessa época eu resolvi me empenhar com o canal. Eu lembro até hoje, no dia que eu estava no ônibus do condomínio e pensei assim, poxa, seria tão legal se os personagens de anime cantassem as próprias músicas, sabe? Como se fosse um musical, assim. Eu acho que eu posso fazer isso. Primeiro eu pensei em animar tudo, então daria um trabalho desgraçado. Mas aí depois eu, vou fazer uns cosplays, uns cos pobres, improvisados, qualquer coisa que eu tenha lá em casa mesmo. E aí entramos em 2013. Em 2013 eu fiz muito vídeo de cover com cosplay no piano.
Depois eu consegui uma câmera melhor, essa câmera mesmo, desde 2013. Comecei a melhorar a qualidade dos vídeos com iluminação melhor, que eu usava meu abajur com luz amarela, ficava horroroso. Comprei um microfone decente e fui melhorando a situação, postando com mais recorrência. Mas alguma coisa estava errada, porque o cara não crescia de jeito nenhum. Enfim, eu nessa época já era adulta, já tinha meus 23 anos de idade, já estava terminando a minha faculdade de Relações Internacionais e comecei a pensar, poxa, um adulto responsável precisa de um trabalho e ganhar dinheiro para se sustentar, né? Para ser independente financeiramente. Então, como eu vi que o YouTube não estava crescendo, eu resolvi apostar em outro tipo de emprego, alguma coisa para me dar dinheiro, para fazer minhas coisas também, né? Em 2015, eu voltei para o YouTube e resolvi tentar de novo. Mas eu criei outro canal, na esperança, né, de fazer esse crescer. Vai que o problema estava nesse de 2007. Vai que criando um novo, alguma mágica acontece, eu consigo crescer finalmente. Spoiler, não deu certo. E em 2016 tentei de novo com outro canal, dessa vez de mitologia, porque eu fiquei pensando, pô, naquela época eu gravei uns vídeos de mitologia, como você nunca viu, a galera gostou, acho que eu vou fazer um canal só disso. Talvez esse dê certo. Também fiquei postando por alguns meses, recorrente, direitinho, lá no horário certo, bonitinho. E eu vi que também não estava crescendo na velocidade que eu queria que crescesse. Porque, põe em mente que eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu era mais ansiosa nessa época ainda. Hoje em dia, nem tanto que eu já fiz umas terapias aí, mas nessa época eu era muito ansiosa. Não estava crescendo. E eu, nossa, não é possível. Será que o problema sou eu, então? Aí eu viajei para a China em 2018. Morei lá por 3 meses. Não levei nem minha câmera, porque lá tem restrição de internet, então não ia ter nem como postar nada. Estudei a cultura do país, estudei mandarim, estudei a história, me apaixonei pela história antiga da China, do primeiro imperador, os guerreiros de terracota, muito maneiro. E fiquei esses 3 meses afastada completamente do YouTube. Quando eu voltei para o Brasil e eu revi os meus vídeos de mitologia, eu não me reconheci. Nada daquilo era natural, não era eu. Eu olhava para meus olhos e eu via uma caricatura, sabe? Eu via... É como se eu enxergasse a personificação da voz na minha cabeça na época, aquelas vozes negativas que me colocava para baixo, da baixa autoestima, que queria, porque queria a atenção dos outros. E não, eu tenho medo de falhar, medo de ser abandonada, medo de rejeição, e eu preciso da sua atenção e fazer aquelas peripécias todas no vídeo. E aquilo me deu um ranço tão grande que eu também apaguei. E nesse meio tempo pra cá, de 2018 que eu voltei da China, até hoje eu juro que eu pensava, nossa, eu preciso gravar novos vídeos, eu preciso sentar, gravar, eu não preciso ser tão perfeccionista, não preciso escrever roteiro, não preciso de iluminação, é só sentar, ligar, apertar o REC e gravar. E eu tentei muitas vezes. Eu chegava a montar tudo e apertava o REC e ficava olhando para a câmera assim, sem saber o que fazer. Até agora eu tô meio assim, tô meio que me forçando a falar, me forçando a, sabe, sair de dentro da minha caixinha, que eu me fechei numa caixinha. Aí eu fui desistindo da ideia. Tava me fazendo muito mal essa frustração. Eu percebi que eu me comparava com outros canais que eu via que estavam crescendo rapidinho e o meu não crescia nada. Eu me sentia horrível, eu me sentia uma pessoa, sabe, impotente, fraca. Não, e eu comecei a perceber que essa comparação que eu fazia com os outros transformava o número que eu tenho de inscritos em apenas um número. As visualizações que eu tinha era apenas um número. E nunca era o suficiente, nunca ia ser o suficiente. Não são pessoas que estão inscritas no meu canal, eram números que não eram o suficiente. Números que mediam quanto eu merecia, sabe? É uma coisa bizarra que hoje eu enxergo e eu falo, meu Deus, são 36 mil pessoas atrás de um computador, atrás de um celular. Tem 36 mil pessoas, essa gente pra caramba, é muita gente. Mas mesmo assim, nessa época, eu me sentia uma falha. Eu falhei. Aí também, por que eu não estava crescendo? Talvez eu simplesmente não tenha insistido tempo suficiente. Toda hora eu apagava vídeo com medo, com vergonha, com horror, com ranço.
Aí fica difícil mesmo. Mesmo que eu tenha convencido a mim mesma de me afastar do YouTube de vez e não pensar mais nisso, não conseguia apagar aquela centelha de esperança no peito, sabe? De fazer isso aqui dar certo finalmente. Não sair criando canais diferentes esperando que eles cresçam. Mas investir nesse aqui, eu decidi esses dias ler e responder os comentários que eu nunca respondi há 8 anos nos primeiros vídeos, que ainda estão no canal, que eu não apaguei, né? E por algum motivo eu tinha medo dos comentários, eu tinha medo porque na minha cabeça só tinha coisa negativa, falando que eu era um lixo, que eu não prestava, que eu só estava estragando as músicas. Mas aí eu sentei para ler, realmente ler e... Nossa, a maioria, a grande maioria, 99% dos comentários era coisa boa, me elogiando, textões desse tamanho, falando como eu ajudei, como eu inspirei, como eu salvei a vida de alguém. E eu fiquei, caramba, eles gostam de mim mesmo, né? Eu vi que a realidade era completamente diferente daquela vozinha na minha cabeça, sabe? Eu fiz muita terapia por alguns anos. E eu comecei a melhorar mesmo. Agora a vozinha negativa que tinha na minha cabeça, me colocando para baixo, falando que eu não sou o suficiente, que nunca vai dar certo. Não, por que você está tentando ainda? Não tenta mais, não, isso aí não vai dar em nada. Eu já consigo enxergar, é bizarro, né? Porque é uma voz negativa que eu sentia, não ouvia. E parecia que era eu mesma falando, sabe? Fazia parte de mim, é uma coisa que eu não conseguia controlar. E hoje eu consigo perceber, quando ela começa a falar, opa, peraí, não, você não vai me colocar mais pra baixo, não. Enfim, isso tudo me deu essa vontade, esse desejo de realmente fazer esse canal crescer e em fazer isso da minha vida, porque é o que eu realmente gosto de fazer, vídeo, cantando, tocando, desenhando, criando, escrevendo, principalmente escrevendo. Eu amo escrever, sabe? É o que eu quero de coração. Então, eu não vou mais deixar essa voz me colocar para baixo. Eu não vou deixar mais essa voz me convencer de que isso não vai dar em nada e que eu preciso ser uma adulta séria e usar o diploma que eu tenho guardado na gaveta de relações internacionais para correr atrás de concurso público, para correr atrás de um emprego. Porque não adianta. Eu já tentei correr atrás de tanto emprego. Eu começo, eu entro em depressão, eu paro e eu volto a tentar aqui o canal de novo. É isso, eu realmente quero fazer esse canal dar certo, realmente eu acredito, eu tenho fé, tenho esperança de que fazendo direito agora, eu estou investindo em curso para ver, para aprender como é que funciona a plataforma, algoritmo, o que eu tenho que escrever, thumbnail, essas coisas. E estou formatando todos os vídeos antigos para ver se finalmente, porque não adianta nada, né? Eu saber gravar, saber editar, mas não saber como funciona a plataforma. Eu perguntei a vocês lá no post que tipo de vídeo que vocês gostam mais de ver aqui no canal. A maioria esmagadora foi de cover. E por mais que eu goste de cantar e tocar a música dos outros, tem restrição de direitos autorais, a grande maioria delas. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu quero monetizar meu canal. Então eu vou tentar gravar as músicas, desconfigurando completamente com arranjos novos e ver no que dá. E quanto ao comentário de 14 anos atrás, aquele comentário que me consumiu por todo esse tempo, eu finalmente vejo que ele era completamente vazio de fundamento e cheio da frustração da própria pessoa que comentou. Eu realmente espero que hoje essa pessoa tenha deixado essa frustração de lado e hoje ela toque e cante para as pessoas, porque isso inspira as outras pessoas, isso deixa a vida delas mais colorida, mais melodiosa. A gente já vê tanta coisa ruim por aí, tanta violência, tanta desesperança, que arte e música fazem bem, preenchem o buraco que falta, entende? Comentários negativos como esse, como tantos outros que me deixaram tão mal ao longo desses anos, já não me afetam mais. Já não me afetam mais porque eu trabalhei tanto na minha autoestima que agora eu sinto coragem para estar aqui gravando esse vídeo. Eu sinto coragem para me expor, eu sinto coragem para ser sincera e completamente honesta com vocês. Que
Esses eram os meus problemas. E eu, sinceramente, sou uma pessoa muito privilegiada por poder tratar todos esses problemas com pessoas que eu amo ao meu redor, pessoas que eu posso confiar. É isso, eu queria desabafar, tirar tudo isso do meu peito, porque eu não ia conseguir gravar novos vídeos sem contar pra vocês tudo isso, sabe? Sem me expor desse jeito. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Ele ficou um pouco longo, mas ele era necessário. E é isso, até o próximo vídeo. E lembrem-se sempre, sejam criativos.